Fala comigo, nação, me ajuda, nação. Vem cá, vem. Fecha em mim. Preste atenção. Se Deus, que é Deus, não agradou, imagina o menino Jesus. Nação, vem comigo. O ponto é, dentro do que ele tinha, ele esboçou ali um esquema tático. Estudou o Fluminense e esboçou um time. No treinamento, deu show de bola. O que deu errado, na minha opinião? Ele viu que o esquema não funcionou. No primeiro tempo, talvez até tenha funcionado conforme ele pensou e treinou. Mas no segundo tempo, desandou. E o ponto é, ele não teve o time de corrigir. Não está funcionando? Vamos trocar logo, vamos modificar. Ele já poderia ter entrado com a Arrascaeta. Mas a gente sabe que quando o jogador volta de data FIFA e tem jogado nos jogos passados, tem aquele lance de jogar só 30 minutos, 20 minutos, a gente sabe. Mas porque ele já não entrou com o Arrascaeta? Aí você vai dizer, ele vai queimar uma alteração porque se o Arrascaeta não jogar, aguentar os 45, vai sair com 40, 35 minutos. Mas de repente ele já vem e já mata ali, entendeu? Já tinha dado tempo de reação. E depois reagiu, empatou, virou. Ou colocaria, assim, botaria bem antes, isso com certeza. Já voltaria com ele no segundo tempo, nem que tirasse ele. Mas enfim, quem sou eu para poder dizer o que ele deve ou não deve fazer? E com certeza ele é um cara inteligente. Assim, só teve um dia ruim. Mas o ponto é que ele deveria ter o time de mexer a tempo. Fora isso, eu não tenho mais o que falar, porque a gente não tem muito o que falar do Felipe Luiz. A não ser que ele está tentando, pegou o carro andando, e a gente vai continuar torcendo, porque somos rubro-negro de coração. Não somos torcedores de momento. Somos rubro-negro de coração. E é isso aí, nação. Vamos torcer para dar certo, que vai dar certo, porque, nação? Fecha de novo. Essa p*** é Flamengo. E vamos continuar torcendo sim. E vamos até o final, vamos apoiar essa p***. Bora pro vídeo. Link na descrição. Tamo junto, nação. Me ajuda! O Flamengo foi mal ontem, né? Com alguns jogadores indo muito mal, inclusive. Eu acho que o impacto é pequeno. É o que é outro jogo, outra mobilização e outras escalações, né? No caso do Flamengo, meio time, né? Domingo joga Alexandro, joga Pulga, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson. 5 jogadores vão... Pelo menos 5 que não foram titulares ontem, né? Alguns nem foram relacionados, né? Vão jogar. E a gente sabe como é que é a mobilização desses caras para o mata-mata. É o tal do escolher jogo e tal. Ontem o time é muito desfalcado. O meio campo era um Frankenstein, Alan, Léo Ortiz e Alcaraz. E o Felipe Luiz, que é um técnico que está sendo, digamos assim, foi batizado ontem, a primeira derrota para o Fluminense do Mano Menezes, ele vai aprender na prática. Ontem ele teve várias lições ontem. Ele estava até meio abalado ali, eu achei, na coletiva, meio abatido, não só pela derrota, mas ao perceber que muitas das teorias que ele tinha em mente na prática não funcionaram. E eu acho também, por mais que o cara tenha vivência no futebol, é muito difícil controlar a vaidade, mesmo que seja aquela coisa mais interior, né? Aí o Paulo Tuori poderia explicar melhor, ser e estar, essa coisa toda, mas eu vou tentar colocar meu ponto de vista sem a capacidade do Paulo Tuori. Eu acho que assim, depois de tanta babação, falando português claro, né? De imprensa, parte da imprensa, torcida, dirigentes, não, Felipe Luiz e tal, porque ganhou 2 jogos, e você sabe que eu não embarquei nessa, jamais embarcaria nessa roubada, o cara começa a achar realmente que, e ontem ele viu que não é assim. E, inclusive, para domingo, imagino que ele tem que tomar algumas decisões e, inclusive, acabar com a brodagem. Não dá para comandar o Flamengo na brodagem com o Gabriel Barbosa. Não dá para insistir no Ayrton Lucas, que vive uma fase assim que é inexplicável. E entre outros problemas que foram detectados ontem. Mas é um time diferente, é outra escalação. O Corinthians também de uma outra forma, precisando vencer por mais de um gol para se classificar, ou pelo menos um gol para levar para os pênaltis. Então é um outro cenário, né? O Corinthians venceu bem, mas jogou contra o pior time do Campeonato Brasileiro nesse momento, que é o Atlético. São 10 jogos, 7 derrotas, 3 empates, né? Na competição, nos jogos mais recentes. Então, acho que tem um impacto pequeno. Não acho que seja um impacto grande, não. Muita gente vai fazer associação, mas acho que são escalações diferentes, times diferentes, momento diferente, para um e para o outro, para os dois. Acho que é outra história. Na minha visão, outra história. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano. Enquete e tudo mais. Cuidado, hein, com o que você vai falar da nossa enquete hoje. Bom dia. Bom dia, boa tarde. O cara já me ameaça. Vejam vocês. Atenção, Brasil. O sujeito é ameaçado agora pelo âncora. Eu tenho que concordar. É aquele cara... Você só pode falar bem da enquete. Se falar mal, toma cafetada. E tem um defeito grave nessa enquete. Porque o impacto pode ser positivo ou negativo. Isso não está colocado. Uhum. A gente supõe, né? Que o impacto vai... Aí eu concordo com o Mauro. Olha, gente, é um outro jogo. O Flamengo vai jogar com meio time diferente.
o Corinthians precisava se impor nesse jogo aí para não sair fora, que é para escapar do rebaixamento. E agora outra tarefa. Agora, o jogo ganha um peso diferente. Mas o que aconteceu ontem, o Flamengo perder o Fluminense, o Corinthians golear, eu acho que não tem muito a ver, não. Agora, o jogo cria uma expectativa nova, porque muitos vão dizer, tá vendo? O Corinthians está embalado, agora o Memphis Depay, tá vendo que golaço, entrou para a história, lembrou o Petkovic, sei lá quem lembrou e tal, né? Então, eu concordo com o Mauro, eu acho que não... É outro jogo, o Flamengo jogou com um time, sei lá, eu tinha até esquecido do Gerson, quando ele falou aí, Dela Cruz, só não precisa do Varela, porque esse menino lateral direito, ele tem alguns pecados defensivos, mas ele é tão lutador, tão brigador, tão raçudo, que eu acho que tem que manter o garoto lá, você entendeu? Ele paga o pato muitas vezes por erro dos outros, né? Agora, então é isso. Agora, criou uma expectativa. Escuta, vem cá, são os dois times de maiores torcidas do Brasil. Em qualquer circunstância, no jogo decisivo, teria uns holofotes, sabe, sobre esse jogo. Agora ganhou mais holofote. Falando em holofote, falando em energia, que beleza, né? Nós não podemos deixar de falar do apagão, de quem é a responsabilidade pelo apagão. Há uma expectativa que vai chover muito e ventar muito aqui em São Paulo, o que vai acontecer, aquela coisa toda, né? Mas eu estou com o Mauro e o erro da enquete, depois que eu fui ameaçado, não vou elogiar depois de ser ameaçado, não, porque eu não fujo da raia, inclusive em todos os sentidos da minha vida. Estou aí pela rua acreditando ainda. Podia ser negativa ou positiva. Então, não sei o que dizer. Eu quero dizer que não vai criar... É outro jogo. Eu te falei isso para tomar cuidado, porque, na verdade, eu preciso confessar aqui, a enquete é do Fabrício Gomes, que me mandou um Twitter ontem. Que tal essa enquete aqui? Aí eu gostei. Mas pera, nós temos o Fernando, temos não sei o quê, agora o Fabrício Gomes. Tem uma turma aí que faz do programa. É um futebol democrático, é um programa democrático. Uma comunidade, a comunidade de posse de bola. Não, mas sabe o que você pareceu, falando do Fabrício Gomes? Que tira a responsabilidade de si para jogar a responsabilidade para outro. Entendeu? Exatamente, isso. Falando em apagão, teve muito isso. Não tem nada com isso, não. A culpa é do outro lá. Hein? Teve isso também. Então, obrigado aqui ao Fabrício Gomes, que mandou ontem no Twitter essa sugestão de enquete. E também ao Giovanni Basílio, que é um grande fã do Trajano aqui, tá mandando um abraço para você e tudo mais. Esse é bom. Não sei quem é, mas parabéns, Giovanni. Boa, Giovanni. Tamo junto. Giovanni Basílio. Ô, Juca. Sim, Juca. Memphis Depay. Sim, Depay. Muito prazer. Que é isso, hein? Olha aqui, vamos lá, vai. Primeiro, eu discordo tanto do Mauro quanto do Trajano. Eu acho que para o Corinthians o clima mudou. Obviamente mudou. Para o Flamengo, concordo. Não mudou nada. Não mudou nada, é um time experiente, vai botar a cavalaria toda, é muito mais time que o Corinthians. Então, não acredito que o Flamengo, por causa do clima, por causa da derrota para o Fluminense, numa má apresentação, que aliás lembrou muito o time do Tite no primeiro tempo, porque de novo criou e não fez, né? Acabou até correndo o risco de tomar um gol no último minuto de pênalti, mas acho que a derrota para o Fluminense não faz com que o Flamengo venha jogar em São Paulo com moral diferente do que se tivesse vencido o jogo. Acho que tanto faz como tanto fez. Pro Corinthians, sim. Imagine se o Corinthians não tivesse vencido ontem. Estaria um clima de velório hoje, né? E aí o jogo com o Flamengo viraria uma coisa... Que coisa? Ganhar mais uma Copa do Brasil, chegar à final de uma... Não altera nada na vida, naquilo que é fundamental na vida do Corinthians. Corinthians que continua, antes que o Danilo Lavieri faça este raciocínio só para irritar o corintiano aqui faz o raciocínio. Corinthians continua na zona do rebaixamento por pontos perdidos, né? Porque o Cuiabá tem 2 jogos a menos, pode ganhar hoje do Atlético Goianiense, o Vitória, se ganhar do Bragantino, devolve o Corinthians para a zona do rebaixamento. Tudo isso é verdade. O Corinthians continua na UTI. Agora, claro que uma noite como a de ontem muda o clima. Uma goleada. Quanto tempo o Corinthians não goleava? Um susto. Sai na frente, jogando muito, 2-0. Aí desmobiliza o time, desconcentra, começa a fazer gracinha, toma 2 gols e por muitíssimo pouco
não tomou o terceiro gol ainda no primeiro tempo, ia ser um perereco, né? Numa noite belíssima do ponto de vista da homenagem que foi feita ao Washington Oliveto, né? Em que realmente a fiel torcida não merecia outro resultado que não a vitória. Então, essa energia estará presente em Itaquera no domingo. Esta é a maior ameaça para o Flamengo, né? Do time do Corinthians, sabe-se lá que time. O Corinthians vai com tudo, jogando 2 dias depois do jogo de ontem, tendo o Racing na outra quinta-feira pela Sul-Americana. Como é que a dupla Dias vai resolver essa questão? O Corinthians vai com força máxima, correndo o risco. Depois da quinta-feira contra o Racing, o Corinthians tem o Cuiabá, lá na Arena Pantanal. Sem Yuri Alberto, que de repente passou a ser um jogador muito importante no time do Corinthians, mas que estará suspenso para esse jogo. Então, o Corinthians não pode se desmobilizar do Campeonato Brasileiro. É claro que ao Corinthians interessa ir à final da Copa do Brasil e é natural que se esforce para tal, mas eu acho que o que muda fundamentalmente é isso. O Flamengo vai encontrar uma fiel no domingo disposta a comer marimbondo para ganhar esse jogo, para ganhar a vaga. E isto é um ingrediente, né, que é a favor do Corinthians. Então, aquele favoritismo do Flamengo, eu acho que caiu uma barbaridade. Eu arriscaria até a dizer que se alguém tem algum leve favoritismo, este alguém é o Corinthians pelo clima, não pelos times. O time do Flamengo, se o Flamengo jogar o que o Flamengo pode, em qualquer lugar, no Maracanã, em Itaquera ou em Yokohama, o jogo hoje, Flamengo e Corinthians, o Flamengo é o time para se dar bem. Então, Nação, eu concordo com o Mauro quando ele fala que não interfere em nada a derrota do Flamengo, porque foi um dia ruim, um dia de aprendizado para o nosso menino Jesus, e para o Corinthians que goleou, para mim, não altera em nada. Claro, está motivado, mas o Flamengo, quando entrar ali com o time titular, que é provável time titular, vai amassar, tenho certeza. Eu, se eu fosse o menino Jesus, esboçava um time mais ou menos assim. Minha escalação, minha escalação. Eu colocaria Varela na direita, e vou explicar por que um pouco mais à frente. Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre e Rossi. Primeiro volante. Cara, eu bato nisso há muito tempo. Gerson. Ele ia matar a pau. Nada ia passar por ali. Depois entraria com De La Cruz e Arrascaeta. E eu faria uma mudança. Que o time está precisando de um gás novo. Eu colocaria o Wesley, o lateral. O Wesley, lateral na ponta direita. Cara, ele ataca muito bem. E a gente tá precisando disso. De, minar. Só atacar. Uma hora a bola vai entrar. E aí eu entraria com o Michael na esquerda e com o Bruno Henrique ou o Gabriel no ataque. Aí vocês podem escolher. Na verdade quem escolhe é ele, né? Mas meu time, faria assim. Cara, não tem como. Claro. Futebol, assim, a gente ama futebol por causa disso. A gente acha, meu time é Aí o cara bota um timeco lá e ganha do nosso time. E se o time continuar a ser esse cerca de arame liso, a gente não vai muito a fundo, não. Mas eu acredito que o Felipe Luiz, ele aprendeu, como todo mundo que aprende na derrota, entendeu? Eu acredito que ele deve pensar no jogo passado e tirar boas lições do jogo passado. E bola pra frente. É assim que o mundo é assim. A gente aprende com as nossas derrotas. E, sinceramente, não acredito que tenha nenhum impacto no projeto, no estilo de jogo dele. E é isso aí. Hoje ele tem a tropa de elite de volta pro time e vai esboçar o melhor Flamengo possível. E vai dar tudo certo, Nação, porque, assim, o Flamengo, quando quer, o Flamengo é gigante. E quando não quer, também é mais gigante ainda. É isso aí, Nação. Foi o que eu falei desde o começo. Se Deus, que é Deus, não agradou todo mundo, imagina menino Jesus. Nação, tamo junto. Essa é Flamengo. Tamo junto.